Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina do curso, matéria de Bibliologia do curso de Teologia. Espero que você tenha tomado nota, muito diferente do que você tem me visto pessoalmente ensinando. Aqui é mais um padrão passo a passo, tá bom? O que é curso? Curso é assim mesmo, é aula, né? Então aqui é um curso também de bacharel em teologia livre, e aqui é passo a passo para você, para o melhor aprendizado, tá bom? Cada aula vamos tentar trabalhar um cenário diferente, porque vai ficar aqui na nossa plataforma do YouTube, vai ficar em cenário diferente e também em outras plataformas, para você poder se localizar dentro das disciplinas. Nós trabalhamos na aula passada a respeito da Bíblia. Ler ela para ser sábio, ler ela para ser sábio, crer nela para ser salvo e praticar para ser santo. Ler ela para ser salvo, crer nela, ou seja, ler ela para ser sábio, crer nela para ser salvo e praticá-la para ser santo. Ela também, ela contém a luz para nos direcionar, a palavra de Deus, a Bíblia, ela contém luz para nos direcionar, alimento para nos sustentar e consolo para nos animar. É o mapa do viajante, olha só. John MacArthur vai dizer que a Bíblia é o mapa do viajante, a bússola do perdido, o cajado do peregrino, a bússola também do piloto. Ela é a espada do soldado e o estatuto do cristão. Isso é muito poderoso. Aqui, diante da palavra de Deus, os céus são abertos e os portões do inferno são revelados diante da palavra de Deus. Tudo que o homem precisa saber sobre sua vida espiritual e sua redenção está inserida nos 66 livros da Bíblia Sagrada. Tudo que o homem precisa saber a respeito da sua vida espiritual, bem como da sua redenção, está escrito nos 66 livros da Bíblia Sagrada. Que livro magnífico é a palavra de Deus. Como eu disse para você, não tem como você ser um pregador, ser um ensinador da palavra de Deus, se você não entender essa dinâmica, essa esfera, não entender a matéria de bibliologia. Para mim, como eu disse na aula anterior, a bibliologia é o carro-chefe do professor, é o carro-chefe do ensinador. E não tem como você querer ensinar quaisquer matéria da teologia sistemática se você não entende de bibliologia. A bibliologia é que ela vai te mostrar, vai fazer você enxergar ela por cima. A bibliologia é como se você estivesse num avião ou num helicóptero. Você vai olhar por cima, você vai ter uma visão mais ampla de todas as outras matérias. Você vai ter uma visão mais aguçada, você vai saber onde você vai colocar a sua mão teológica, a sua pegada teológica vai ser mais acessível, vai ser mais segura, vai ser mais confiável, a sua exegese vai ser mais contundente, vai ser mais viável, vai ser coerente. Por isso que estudar bibliologia é importante por causa desta perspectiva. John MacArthur ainda continua dizendo, aqui não é John MacArthur não, a origem de todas as coisas está em Deus, inclusive as Escrituras Sagradas. A origem de tudo está em Deus, inclusive a própria Bíblia. A própria Bíblia que nós a usamos hoje, ela esteve dentro de Deus, ela está em Deus. Afinal de contas, a Bíblia é o próprio Deus. Deus arquitetou e dirigiu cuidadosamente o processo de surgimento da Bíblia Sagrada, ao fim de dar ao homem uma visão clara e inteligível dele mesmo. A Bíblia é inspirada por Deus. Haja vista, não podemos nos esquecer de ter sido ela escrita por homens que estiveram sob extraordinária inspiração e orientação do Espírito Santo de Deus. A Bíblia também revela o plano de Deus para a redenção humana
desde seu início na eternidade passada até a sua conclusão na eternidade. Então, a Bíblia ela vai revelar todos os trâmites de Deus, né, desde o início da criação, bem como da eternidade, isto era, ainda os mundos não foram criados, a Bíblia já estava planejada pelo próprio Criador. Nada fugiu do controle dele, nada saiu do controle dele. A Bíblia já era um trabalho de Deus, já era um produto do próprio Criador. Enfim, pois bem, vamos lá. De acordo com Silva, a Bíblia não caiu pronta do céu, nem foi ditada pelos anjos. Contudo, seus autores não falaram sozinhos. Eles foram inspirados e movidos pelo Espírito Santo. Olha só, a Bíblia não caiu no céu, na verdade, nada cai do céu de mão beijada para o ser humano, para nós. Tudo tem que ser um trabalho exercido por nós. E nós precisamos desta demanda. Nós precisamos. No entanto, a Bíblia, pelo fato da Bíblia não ter caído do céu, assim, de forma que os anjos vieram escrever, e de forma que o próprio Deus escreveu, né? Ela não veio isso, mas isso não quer dizer que ela não seja um livro inspirado por Deus. Deus usou homens da terra, porque Deus queria falar com a terra. Então foi preciso homens falar com a linguagem da terra. Isso aqui é algo fantástico da Bíblia, porque a Bíblia é um livro acessível. Deus fala ao homem. Deus fala de diversas temáticas da Bíblia e usa diversas figuras na Bíblia para poder falar ao coração do homem. Para Silva ainda, em outras palavras, Deus emprestou, os profetas emprestaram sua voz e estilo para que Deus pudesse falar com sotaque humano. Olha só, Deus ele tinha que falar com o ser humano. É por isso que toda profecia bíblica, toda profecia de Deus, Deus fala ao homem, não deixa dúvida. A Bíblia é a mensagem de Deus posta em palavras humanas, porque ele resolveu revelar-se à humanidade para que ela compreenda suas verdades. John MacArthur vai dizer, a Bíblia tem apenas um Criador e é um único livro. Há somente um plano da graça, registrado desde seu início, passado por sua execução até sua consumação, da predestinação à glorificação. A Bíblia é a história de Deus redimindo o seu povo escolhido para o louvor de sua glória. Por isso, a Bíblia ela tem uma característica, né? Ela tem um fim, e esse fim é a redenção do homem para com Deus. Olha só o que diz Cláudio Honor de Andrade, citando Ed Gruden, que ele define as Escrituras da seguinte forma: a Bíblia contém todas as palavras divinas que Deus quis dar a seu povo. Já Antônio Gilberto ele vai dizer, a Bíblia faz referência a tudo que era humano, terreno. Olha só, isso aqui é muito chique, viu? A Bíblia, ela faz referência. A Bíblia é um livro religioso que fala dos céus, mas, gente, isso aqui é muito louco. Isso aqui me deixa embasbacado, isso me deixa aqui impactado sobre a questão da magnitude da Bíblia. Olha só. Olha o que o Antônio Gilberto vai dizer, o saudoso Antônio Gilberto, escritor das Assembleias de Deus, da CPAD, um monstro na teologia. Ele vai dizer o seguinte, a Bíblia faz referência a tudo que é humano e terreno. Tudo que é humano e terreno. Por exemplo, a Bíblia fala de países, a Bíblia fala de povos, a Bíblia fala de raças, línguas, fala de usos, fala de costumes. A Bíblia fala de culturas, de montanhas, de produtos, de minérios. A Bíblia fala de animais, fala de comércio e as mazelas humanas, inclusive, né? Então, tudo que é relacionado à terra, tudo que é relacionado ao homem, a Bíblia faz jus a isso. A Bíblia fala disso. Nós temos o médico Lucas. A Bíblia faz menção, o próprio Criador, o próprio Jesus, ele curou, por onde ele passou ele curou, mas mesmo assim ele faz menção ao médico Lucas, o próprio apóstolo Paulo, um rabino poderoso, né? Então Deus, o próprio Deus usou ele para escrever a maior parte ali do Novo Testamento, das epístolas paulinas,
Mas também Jesus usou para escrever o livro sagrado também o apóstolo Pedro, que era analfabeto, que era um homem, um douto, um culto, e escreveu ali primeiro e segundo de Pedro de forma bem erudita, de forma bem culta. Enfim, então Deus usou, você vai ver que Deus até uma mula, né, uma jumenta na verdade, Deus usou para falar ao seu povo, ao seu profeta. Deus usou as montanhas ou uma rocha para extrair água, abriu o mar vermelho, livrou o povo ali da... Você vai ver que Deus livrou o Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo, Daniel na cova dos leões. Então vai trabalhar de diversas maneiras, de diversas perspectivas ali, de forma humana. Então você não vai ver tão somente os anjos descendo, anjos subindo. Diz que teve visões, mas Deus usou, falou a linguagem da terra, usou o produto da terra para um povo que era e que são da terra. Outros nomes são dados ao livro de Deus. Por exemplo, o livro de Deus tem o seguinte, é chamado em Mateus 21:42 de as Escrituras. Em Romanos 1:2 de Sagradas Escrituras. Em Isaías 34:16 de o livro do Senhor. Em Marcos 7:13 diz a palavra de Deus. Em Josué e Neemias vai dizer que chama a palavra de Deus de a lei e os profetas. Em Romanos 3:2, Hebreus 5:12 vai dizer que é o oráculo de Deus. São outros nomes também que são dados às Sagradas Escrituras. Silva diz que é através das Sagradas Escrituras que conhecemos o Criador e seu desígnio para com a humanidade. Ou seja, é através da Escritura que nós sabemos o plano de Deus, do Criador, para com a humanidade, o seu pensamento. A Bíblia é a própria mente de Deus. A Bíblia é o próprio pensamento de Deus. A Bíblia é o projeto de Deus. A Bíblia é o desígnio, o plano de Deus, o que ele vai estabelecer. Na verdade, a Bíblia é o manual de Deus para a humanidade. Olha só, a Bíblia é o manual de Deus para a humanidade. Por isso, leia a Bíblia para ser sábio, creia na Bíblia para ser salvo e pratique a Bíblia para ser santo. Olha só, pega esse tripé que nós vamos trabalhar até o final. Leia a Bíblia para ser salvo, creia na Bíblia para ser... Leia a Bíblia para ser sábio, creia na Bíblia para ser salvo e também pratique a Bíblia para ser santo. Então vamos trabalhar essas questões durante todo o curso, durante todas as nossas aulas aqui, na perspectiva da bibliologia. Silva vai dizer, a pessoa que produziu a Bíblia é a mesma que criou a alma humana. A pessoa que criou a Bíblia é a mesma que criou a alma humana. Por isso que nós somos a essência de Deus. Nós somos o sopro de Deus, que no grego, no hebraico é ruach, e que no grego é pneuma. Nós somos o sopro de Deus. Para Silva, a Bíblia julga o homem, revela-lhe as culpas, condena-lhe os atos e o faz pensar em Deus. Aquilo que é da natureza moral só pode existir abaixo do nome de Deus. Olha só, para Silva, a Bíblia julga o homem, revela-lhe suas culpas, condena os seus atos e faz pensar em Deus. Além de fazer tudo isso, como nós aprendemos, a Bíblia não existe outro livro no mundo, nessa vida, mais poderoso do que a Bíblia, pois nem outro livro tirou homens das drogas, da promiscuidade, libertou, deu novo sentido de vida para as pessoas do que a própria palavra de Deus. Logicamente que a criação, a terra e tudo que nela há, faz jus à soberania de Deus, né? Ora, a Bíblia lança luz sobre a criação, os planos de Deus, até seu estado eterno. A Bíblia ela vai falar sobre essa dinâmica, olha só. Ela vai apresentar o que? A criação, ela vai apresentar a queda, mas ela também vai apresentar a redenção.
E parece, tudo que você vai perceber que até o final do curso, você vai ver que parece que é uma espécie de tripé. Vai mostrar a criação, a queda do homem, bem como vai mostrar a redenção da humanidade. Vai mostrar o Criador na eternidade, vai mostrar o Criador na Terra com o homem, no Cronos, vai mostrar, ou seja, deixa eu melhorar aqui a teologia, vai mostrar o homem no Kairos, ele vai revelar ele no Kairos, o próprio Deus desce, se faz carne para o Cronos, para o homem, e ele também vai se revelar outra vez na eternidade, na salvação, juntamente com o homem. Vamos ver aqui. Sobre as escrituras, olha só. Deus ordenou a Moisés: escreve isto para a memória num livro. Está falando da Bíblia Sagrada. A própria Bíblia revela a Bíblia. A própria Bíblia testifica a Bíblia. A própria Bíblia explica a Bíblia. A própria Bíblia faz jus da Bíblia. Olha só, Deus ordenou para Moisés: escreve um livro. Isso em Êxodo 17:14. Depois de anos de elaboração surgiu o livro do Senhor, Isaías 34:16. A palavra de Deus, Efésios 6, 1 ao 7. E Marcos do 7 ao 13. As Santas Escrituras, Romanos 1, versículo 2, que nós chamamos de Bíblia. Diante disso, Deus também disse: escreve um livro, todas as palavras. Aí está em Jeremias 30, versículo 2, 36, versículo 2, Abacuque 2, versículo 1, versículo 2. Outras vezes os autores escreveram: veio a minha palavra do Senhor. Jeremias 1:4, Malaquias 1:1 e Isaías 1:2. Então, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela está recheada de diversas passagens, a própria Bíblia fazendo jus a ela mesma. A Bíblia diz a respeito de Moisés: recebeu as palavras de vida para nulas dar. Atos 7:38. Isaías menciona 120 vezes a palavra que o Senhor lhe falou. Olha só, a Bíblia, só Isaías menciona 120 vezes, perdão, corrigindo aqui. Isaías menciona 120 vezes que o Senhor lhe falou. Olha só, já o Jeremias, ele menciona 430 vezes. E o Ezequiel 329 vezes que o Senhor falou. Que assim diz o Senhor. Essas são as palavras do Senhor. Essa é a lei do Senhor. Esse é o preceito do Senhor. Isso é o que nos ensinou os nossos pais. A expressão palavra de Deus, olha só. A expressão palavra de Deus ocorre mais de 40 vezes no Novo Testamento e pode ser equiparada ao Antigo Testamento. É o que Jesus pregou em Lucas 5:1. Foi a mensagem dos apóstolos ensinada em Atos 4:31. Foi a palavra recebida pelos samaritanos, Atos 8:14. Como dada pelos apóstolos, Atos 8:25. Foi a mensagem que os gentios receberam por meio da pregação de Pedro, Atos 11:1. Foi a palavra pregada por Paulo em sua primeira viagem missionária, Atos 13, versículo 5, versículo 7, 44, 48 e 49. E Atos 15, versículo 35 e 36. Foi a mensagem pregada por Paulo em sua segunda viagem missionária, Atos 16, 32, 17, 13, 18 e 18, 11. Você precisa anotar todas essas referências. Pausa o vídeo, volta o vídeo, anota tudo para você poder entender a veracidade da palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia faz jus da própria Bíblia Sagrada. Olha só, deixa eu ler um pouquinho aqui. O que é que o John MacArthur vai dizer? Foi a mensagem pregada por Paulo em sua terceira viagem missionária. A Bíblia foi o foco de Lucas em Atos, de modo que se espalhou rapidamente e expandidamente. Paulo foi cuidadoso em dizer aos coríntios que ele falava a palavra como havia sido dada por Deus, que não tinha sido adulterada e que era a manifestação da verdade. Isso aqui é muito interessante, por quê? Porque o homem não fala dele mesmo. O homem não pode pregar o pensamento dele mesmo. O homem,
ele prega a palavra de Deus. O homem, ele é um arauto da palavra de Deus. Se ele falar algo dele mesmo, a sua palavra vai ser em vão. Na igreja, ninguém prega historinha. Pregar historinha na igreja é pretexto para heresia e, sobretudo, isso revela o seu comodismo. Todo homem que não lê, ele não vai aprender nada. E nós passamos o que temos. O Espírito Santo não ensina ninguém. O Espírito Santo, ele lembra daquilo que aprendemos. Se você não aprendeu nada, o Espírito Santo vai te lembrar disso. Vai lembrar que você não aprendeu nada. Vai lembrar que você não desenvolveu nada. O Espírito Santo, ele vai lembrar daquilo que você leu, daquilo que você ouviu, daquilo que você buscou. Se você não sabe de nada, você vai passar isso para as pessoas. Você não vai passar nada, você não vai passar informação nenhuma. A mensagem fica chata, fica enfadonha. E não existe nada mais terrível do que ouvir alguém que não leu, do que ouvir alguém que não aprendeu, que não desenvolveu, que não gastou horas a fio. Já tem outros também que ele só vai ler a palavra de Deus, que ele só vai estudar no dia da mensagem. E a pregação não é produto de um dia de estudo, a pregação é produto de uma vida de estudo. E se você não estuda, não sabe onde quer chegar e não vai levar as pessoas a lugar nenhum. Então, uma mensagem é um convite para levar as pessoas para algum lugar. E quem não estuda não vai levar as pessoas para lugar algum. Quem não lê não vai levar as pessoas para lugar nenhum. Por isso que é importante você estudar. Olha, pode ler e você só vai se tornar especialista num assunto, em qualquer assunto da vida. Você só vai se tornar especialista em qualquer assunto da vida, qualquer temática da vida, quando você tiver, no mínimo, 10.000 horas de estudo. No mínimo. O que os cientistas, os pesquisadores vão dizer? Que para você se tornar um especialista, você tem que ter, no mínimo, 10.000 horas de estudo. Portanto, pode queimar a pestana, pode ler à vontade, porque a Bíblia Sagrada é um livro que vai falar, que vai explicar e que vai ensinar toda a matéria de sabedoria. Portanto, ser amante da palavra de Deus, ser amante da Bíblia, você tem que ser amante de toda a matéria de sabedoria. Você tem que entender de história, de matemática, de ciência, de português, você tem que entender de pedagogia, você tem que entender de arqueologia, você tem que entender de geografia, de astrologia, você tem que entender de química, de física. Por quê? O Deus falou, Abraão, olha para o céu, conta as estrelas. A pessoa, se o Abraão não soubesse contar, rapaz... Olha só, Deus queria dar a bênção para o Abraão e o Abraão, se o Abraão não soubesse contar, Senhor, você contar até 3. Pois é, esse aí também vai ser o tamanho da tua descendência, Abraão. Mas Abraão sabia contar, meu. Tem pessoas que não estudam, que não buscam, o Espírito Santo vai me ensinar, vai me iluminar, não vai fazer coisa nenhuma não, tem que se esforçar. Por quê? Os homens tiveram que se esforçar, o Pedro, analfabeto, estudou muito. Então, você tem que buscar conhecimento. Você fica, e só fica no grita-grita. E glória a Deus, aleluia, é a famosa abobrinha, né? Uma pregação de abobrinha. É o pregador abobrinha, que fala 2 palavras, glória a Deus, aleluia, outra palavra, glória a Deus, aleluia, e mais uma palavra, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso é a famosa abobrinha para colocar conteúdo num suposto conteúdo que você não tem. Então você vai enchendo, aí glória a Deus, aleluia, e solta uma língua estranha, aí glória a Deus, aleluia, solta outra língua estranha, e vai o culto todinho assim, você não consegue ensinar nada. Ainda cria a desculpa que Deus não quer que tu estude. Que conversa fiada é essa, rapaz? Esse é preguiçoso, rapaz. Vai pegar e queimar a pestana, paga alguém para tu aprender a ler, vai estudar, para estudar. Que eu tô velho, vai é o cão, rapaz. Para de criar desculpa de que não estuda porque não tem tempo, porque Deus não quer. Que Deus é esse que não quer que tu estude, rapaz? Esse é mentiroso, esse é preguiçoso, rapaz. Vai estudar, rapaz. Vai queimar a pestana. Dá tempo aí que quando eu leio dá sono, mas tu passa o dia todinho lendo no celular, lendo mensagem no celular e não sente sono. Aí quando eu assisto uma aula assim, me dá um sono, mas tu assiste aí o dia todinho o TikTok, tu fica assistindo Reels o dia todinho não sente sono. Na verdade tu atravessa as madrugadas e não sente sono e tu fica com conversa, rapaz. Vai assistir uma mensagem. Pensou se tu fosse cada Reels, cada TikTok que tu assiste, esses vídeos curtos,
que tu assiste, se tu for somar esses vídeos todos, vai dar 4, 5 horas de vídeo que tu assiste por dia. Tu não assiste uma pregação, tu não assiste um estudo, tu não assiste um seminário e fica reclamando. A mensagem fica fraca, é uma mensagem rala, é uma mensagem miojo. Tu como miojo, além de fazer mal, tu não sustenta, não tem nutrientes, não tem vitamina. É a mensagem que tu prega, a mensagem furreca, não estuda, não se capacita, não lê um livro. Pregador que não lê um livro por semana, eu não sento para ouvir ele não. Pregador que não lê um livro por semana, eu não sento para ouvir ele. Pregador que nunca leu a Bíblia toda, eu não sento para ouvir ele. Para mim não faz sentido sentar para ouvir uma pessoa que não tira no mínimo 3 horas de leitura por dia. Um pregador que não tira de 2 a 3 horas de leitura por dia. Você quer ensinar o quê, meu filho? Você quer transmitir o quê para as pessoas? Todo pregador ele tem que ter no mínimo 2 a 3 horas de leitura por dia, de segunda a sexta. E detalhe, tem que ler no mínimo um livro por semana. Tem que ler no mínimo 4 livros por mês. Tem que ler no mínimo 52 livros por ano. E tu quer ensinar o quê? Como é que tu quer ser um bom pregador? Como é que tu quer ser um bom ensinador se tu não lê, se tu não gasta tempo? Ai, Senhor, me usa, Senhor. Me usa como atalaia nas tuas mãos e tal. Aí espiritualiza, vai pro monte. Tu vai pra monte, tu vai pra onde tu quiser. Pro monte, pro vale, pro monte, sei lá, o lugar que tu quiser ir. O segredo para ser usado é o tripé. É o tripé. Oração, jejum e palavra. Tem que ter tudo. Não adianta, se você tem que estudar, meu. Tem que ler, meu. Tem que ler. Senão tu vai passar o quê, rapaz? Tu quer ensinar o quê? Às vezes você quer plantar. Olha, você só vai colher no altar se você plantar na tua biblioteca. Entenda isso de uma vez por toda. Você só vai colher, você só vai colher se você plantar. Não adianta, meu filho. Você só vai colher no altar se você plantar na tua biblioteca de estudo. Você só vai colher no altar se você plantar na tua biblioteca de oração. Mas se no estudo tu quer ensinar o quê? Tu quer passar? Tu vai contar a tua história. Tu vai contar a viagem. Tu vai contar a experiência do passado. Se fosse boa a experiência do passado, meu filho, tu não tava nessa. Então tu tem que gastar tempo estudando. Paulo era um erudito. Paulo, segundo a tradição, vai dizer que ele falava mais de 40 idiomas. E tu não fala nem o português direito, rapaz? O Pedro era um cara muito erudito, se tornou erudito, porque quem encontra com Jesus, ele é obrigado a viver uma nova trajetória na sua história, na sua vida. Se tu encontrou Jesus e não sente vontade de ler, tu encontrou quem, meu filho? Se tu não tem desejo de ler absurdamente a palavra de Deus, tu encontrou quem? Tu encontrou qualquer pessoa, menos Jesus, que não causou esse desespero de conhecê-lo, de estudá-lo, de conhecê-lo, de compreendê-lo. Então, sinto muito. Se você não estudar a palavra de Deus, sinto muito se você não buscar conhecimento, aprendizado, sinto muito. Você não vai ter uma vida significativa. Você não vai ter uma vida produtiva. Você não vai ter um ministério saudável. Você não vai ter um ministério coerente. Vai ser só mais um. E aí nós ficamos admirando, né? Pior que a gente fica na admiração de pregadores de fora. A gente fica naquela admiração de pregadores de renome. E aí a gente esquece da gente. A gente também pode ser esse pregador que Deus deseja usar de forma extraordinária. Ah, mas a gente estuda, mas é Deus que dá a mensagem. Claro que Deus que dá a mensagem, mas Deus vai dar a mensagem para quem estuda, rapaz. Deus vai dar a mensagem para quem se debruça ali. Mas é para quem ora e tudo. Ah, Deus me usa e eu nem estudo. Claro, Deus usou um jumento, como é que não usa tu? Deus usa um corvo, porque Deus não usa tu? Mas Deus usa a pessoa analfabeta, que não estuda? Usa, só que de forma limitada. Não vai sair daquilo, meu filho. Tu vai que entender. Ah, por quê? Ah, eu pastorei minha igreja está crescendo, mas vai chegar um momento que tu vai ter que entender de administração. Vai chegar um momento que tu vai ter que entender de contabilidade. Vai chegar um momento que tu vai ter que entender de gestão. Vai chegar um momento que tu vai ter que buscar essa informação, esse conhecimento na tua vida. Por isso é importantíssimo
é importantíssimo você ter conhecimento. Vai chegar um momento que as famílias vão chegar destruídas, você vai ter que entender sobre família. Vai chegar um momento que os filhos vão chegar tudo drogados, você vai ter que entender sobre drogas, sobre como libertar da codependência. Vai chegar pessoas que estão emocionalmente doentes, você vai ter que entender de depressão. Você vai ter que entender de ansiedade. Aí o hora Deus revela, né? E você pode muito bem ter uma vida mais acessível, mais significativa, com bastante conhecimento do que estudando, do que viver nessas limitações. Pensa nisso nessa aula. Eu falei para você que chegou até aqui, eu falei para você que a aula ia pegar. E tá pegando, viu? Portanto, até a próxima aula.